Olá, holístico, tudo bem com vocês? Bom, nossa primeira aula. E com essa primeira aula, vai ter algumas apresentações aqui, né? Para a gente seguir, né, o nosso rumo de estudo, tá? Tudo que for dito aqui, levem ao pé da letra, ok? Lembrando que dentro das tendências, né, a energia do estudo, né, de trabalho, com as cartas, é muito sério. Então, não vá fazer disso um meio só de ganhar dinheiro, tá? Lembrando, meu nome é Iago Barreira, sou terapeuta holístico, sou autoestruterapeuta. Então, para chegar até aqui, né, eu tive que estudar muito, tive que preparar muito, né? A aula aqui eu fiz ela bem simplificada, ok? Para não ter dúvidas, tá? Tudo que está colocado aqui você pode anotar, separe um caderninho de anotação, ok? Vamos lá então. Dentro, tudo que for colocado aqui respeitem, leve para a vida. E se você for trabalhar com pessoas, entenda, o nosso trabalho não é só voltado a ganhar dinheiro para viver, é também cuidar e curar a vida das pessoas, ok? Vamos lá então. Dentro Vamos lá então. Dentro Eu vou resumir um pouquinho da história, tá? História das cartas. Lembre-se, a diferença do tarô e do baralho cigano, nenhuma, tá? A diferença, né, que envolve os dois é se você tem mais ligação com um ou com o outro, tá? Dentro, né, da história, aqui eu não vou falar datas, aqui eu vou resumir bem pouquinho, tá? Para a gente dar continuidade. Eu tenho certeza que todo mundo quer estudar as cartas, né? E muitos de vocês que estão aqui devem já ter pesquisado, já devem ter entendido como funcionam as histórias. O tarô foi criado primeiro, né, na corte, com a alta sociedade, totalmente baseado, né, nos vitrais da Igreja Católica. É interessante porque o tarô ele foi colocado ali, né, como jogo de adivinhação pela corte e ele foi criado, né, normalmente na época ele era criado em lâminas de madeira totalmente folhadas a ouro, né, com as imagens, tá? E foi disseminando pela Europa, foi crescendo, 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 chegou no povo cigano. O povo cigano, né, atribuiu isso à história dele. E eles foram lá e criaram o baralho cigano. O baralho cigano é o resumo da história do povo cigano. É totalmente baseado no que eles viviam. Então, você vai ver animais, você vai ver flores, você vai ver cavaleiro, você vai ver foice, ou seja, é totalmente voltado ao que eles viviam, ao que eles tinham, né? E cada ponto de estudo ali que foi acrescentado no baralho cigano é a vivência do povo cigano, tá? É interessante por quê? Porque o povo cigano ele criou a própria arte, né, dentro do baralho cigano, e hoje a gente pode ver que isso se espalhou pelo mundo de uma maneira grande, de uma maneira muito bonita, né? Eu sou apaixonado pelo tarô, sou apaixonado pelo baralho cigano, tá? Claro que eu tenho uma intimidade diferente para cada um, tá? Então, há momentos que eu uso muito o baralho cigano e outros momentos que eu uso o tarô, e dentro ambos conseguem sim dar as mesmas respostas, tá? O tarô, muitas vezes as pessoas preferem ou gostam, tem uma preferência maior em alguns aspectos por conta dos detalhes, né? Mas hoje, e dentro dessa primeira carta, eu vou ensinar que assim como o tarô pode dar muitos detalhes, o baralho cigano também. Aquela história que as pessoas falam, né? Das cartas do baralho cigano serem mais diretas, não é bem assim, não, tá? É direto se você quer falar direto, assim como o tarô, você pode também olhar, entender e dizer, né? Mas o baralho cigano, ele também, né, tem sim sua profundidade, tem sua beleza, e eu acredito que vocês que são amantes do baralho cigano que estão aqui hoje, vão entender, tá? Se você conhece um pouco, abra a mente. Se você não conhece nada, abra a mente também, tá? O que você dito aqui, o que vai ser ensinado aqui é como eu vivo o baralho cigano, ok? A minha visão, é a forma de eu viver, e todos esses anos está dando muito certo para mim, tá? Ou seja, as leituras sempre estão, né, batendo, as leituras sempre estão, né, gerando, né, evidência, gerando, né, a resposta real para o público, para os consulentes, tá bom? Então, se você for atender pessoas, esse curso vai ser
maravilhoso para você. Se for só para você usar de uma forma mais pessoal, ele também vai servir bastante, tá bom? Mas lembre-se, assista isso e, e transforme isso também, né, numa forma de trabalho para ajudar as pessoas, ok? Vamos lá, então. Segunda parte, como ser um bom cartomante? Ética, moral, seja diga a verdade. Não crie hipóteses ilusórias para o consulente. Não fale o que o consulente quer ouvir, tá? Não seja, por exemplo, ele vai voltar, ela vai voltar, sim, vai. Não. Se as cartas dizem o contrário, saiba como dizer, mas diga a verdade. Eu, quando abro o meu tarô, quando abro o meu baralho cigano, eu abro assim, diga a verdade e nada mais que a verdade. Por quê? Se a pessoa chegou até você, ela já não tem mais onde recorrer. Se a pessoa está te buscando, é porque ela não tem mais de onde tirar saída. Então, em qualquer aspecto, ou qualquer área, diga a verdade e nada mais que a verdade. Doar a atenção de maneira simples e sincera. Não trate seu concorrente como mais um. Não trate ele como alguém que vai trazer para você ganho financeiro e como se a vida dele não se importasse, tá? Até porque eu criei esse curso não para você ser mais um, mas sim para você ser único. Cada um de vocês que estão aqui assistindo serem únicos na leitura, no amor, tá bom? Vocês vão ver vários vídeos aí, né, de pessoas falando em como ganhar dinheiro, que a sua arte não pode ser dada. Lembre-se, eu sou do contra. Até porque esse curso aqui, por exemplo, que vocês vão assistir, é um curso que, quando eu procurei, eu não encontrei nada parecido, tá? Por mais que ele esteja feito em forma simplificada, é um curso, por exemplo, que eu nunca encontrei da forma que eu coloquei. De graça. Então, se uma pessoa chegar até você, eu não tenho dinheiro para pagar, caso você esteja ou esteja trabalhando, e você pode dar 5 perguntas, 3 perguntas, uma que seja para curar, para ajudar, para direcionar, faça. Não seja ganancioso, não seja assim. Aí entra a ética, aí entra a abertura para novas pessoas, até porque um consulente bem atendido, bem respondido, trazendo, né, uma atenção, um cuidado, ele vai trazer novas pessoas. Então, o que você doou para um, vai vir de outros, tá? Ter palavra e cumprir com a mesma. Se você falar, eu vou fazer isso. Vem aqui que eu vou te dar uma leitura. Cumpra. Se chegarem e falarem, mas eu li com tal pessoa antes e não sei o quê, não julgue a leitura do outro cartomante. Até porque a intenção, a intuição de cada um é diferente. Então já deixe claro para o seu concorrente. A ética também entra, olha, eu não leio ou eu não vejo o jogo dos outros. Eu vou ler as minhas cartas e o que sair é aquilo que significa neste momento, neste período. Mas ou tá certo ou tá errado? Eu não quero saber, nem você precisa, tá? É o seu jogo que tem que estar certo, ok? Na ética também entra a moralidade, saber entender a necessidade do outro. E também não querer sobressair ou querer ser melhor que ninguém. Faça o seu melhor, não queira ser melhor que os outros, ok? De onde vêm as leituras? Eu gosto muito, porque, né, muitos ainda se perguntam de onde vêm as leituras, e como interpretá-las, né? Aqui eu vou explicar para vocês, né, um pouco de forma bem simples. Além da sensibilidade e também do estudo, você tem que entender que as nossas leituras de cartas, elas vêm de algo chamado, né, registros acásticos. O que são os registros acásticos? Um compreendido de todas as informações sobre o universo, incluindo pensamentos, palavras, emoções, eventos, intenções de todas as entidades e formas de vida. Ou seja, registro acástico é como se fosse o livro da vida, onde tem passado, presente, futuro, tá? Ou seja, é daí que vem nossas leituras. Como eu faço isso? Quando a pessoa, por exemplo, ela tem uma mediunidade, ela vai ter uma facilidade maior, tá, gente? Então, a intuição dela e a conexão com o ser, né, do outro, vai trazer uma leitura, né, um pouco mais espiritual, tá? É diferente para cada pessoa. Até por isso, muitos profissionais que vocês assistiram, eles falam, mas tarô e baralho cigano não tem nada a ver com a espiritualidade. Não é desse jeito.
50% é para quem é médium e consegue lidar ou tem uma grande intuição, e 50% é aqueles que estudam e que conseguem aprender essa intuição. Até porque tudo que você não sabe, ou tudo que parece que você não tem, você pode aprender. Entendeu? Até por isso, entenda, a mediunidade ou quem é médium tem uma sensibilidade maior, vai ter sim uma facilidade um pouco maior, né? Mas aquele que não despertou ainda, né, ou que ainda não sabe lidar com essa sensibilidade, ele vai estudar o suficiente até criar um ancoramento com a pessoa, tá? Mesmo muitos profissionais falando que não podemos ler o futuro com as cartas, entenderemos que, se sua conexão for forte o suficiente com o seu consulente, irá sim interpretar seus registros, trazendo as respostas de passado, presente e futuro. Muitas pessoas vão falar que não dá para ver futuro com as cartas. É mentira, tá, gente? Dá para ver sim. Só que você tem que estar muito ligado ao presente, porque tem coisas que não há futuro, tá? Quando não é espiritual, normalmente ainda está sendo escrito. Por isso você tem que saber entender o que é escrito espiritualmente, tá? E aquilo que a pessoa precisa mudar. Então, aquele que não tem uma sensibilidade ou aquele que é muito terreno, ele vai ter uma grande dificuldade de ver futuro. Não porque não há ou porque não pode existir, mas porque há coisas que não são espirituais, que não estão escritas, que o momento presente é que está escrevendo esse futuro. Então, não vá criar uma hipótese que não existe. Se não viu, diga que não está vendo nada ou que não há nenhuma informação, né? Então, daí você volta para o presente e diga o que a pessoa tem que fazer para ter aquele futuro que ela procura, tá? Mas dá para ver futuro, passado, presente, futuro, tá? Aqui é bom vocês conhecerem a carta de vocês, tá? Então, independente de qual baralho cigano vocês têm, se baralho de bruxas, se é o de Santa Sara de Cali, né? E dentro disso, né, o importante é entender cada aspecto da sua carta, tá? E vamos lá, vamos para a primeira parte, vamos para o primeiro esforço aqui, tá? Primeira carta, Cavaleiro, número 1, mensageiro ou aquele que traz a mensagem. Acho que todo mundo já tem uma noção básica de quem é, né? O cavaleiro. Mas é interessante porque o cavaleiro ele é muito mais do que as pessoas dizem, né? Aqui eu dei uma resumida, né? O mensageiro ou aquele que traz a mensagem. Mensagem é aquela que pode ser boa ou ruim, tá? Ou seja, ou neutra. Ele pode trazer algo bom, ele pode trazer algo ruim. Só que vamos lá. Dentro dos aspectos aqui dessa carta, a gente tem que entender, nós devemos entender que a energia, né, de toda a carta vale. Então, você vai olhar para isso, você vai olhar para o naipe dessa carta, você vai olhar o que tem nas mãos, isso daqui, ó, é o passado, né? Lembre-se, as cartas elas dizem aqui, gente, ó, o todo aqui é o presente. Esta parte aqui de trás é o quê? Passado. Só que o que tem aqui é o futuro. Então, tudo que essa carta diz está expresso, está imprimido nela mesma. O chão que este cavalo pisa, a roupa que este homem veste, o chicote que ele carrega, né? A varinha de doma que ele carrega, como ele está trazendo uma saudação. Nuvens, né? Essas nuvens não estão claras, né? Você pode ver que a maioria delas estão cinza, né? Como se tivesse um anoitecer, como se tivesse um entardecer, como se estivesse um tempo que não seja tão bonitinho lá atrás. Então esse passado aqui não é tão bom. Até porque, né, quando a gente olha para trás e a gente vê o pôr do sol, né, a gente pode ver que a pessoa está a caminho de algo, né? Vindo de fora para dentro, né? Vindo de dentro para fora, ou seja, movimento. Toda a carta diz algo, e todo algo da carta está voltado a cada ponto, a cada lugar que você olha, ou seja, tudo se exprime, tudo diz alguma coisa. Lembra quando eu falei que hoje você ia aprender que todas as cartas, até mesmo, né, comparado ao tarô, o baralho cigano ele pode dizer tudo para uma pessoa?
E é isso. Para o cigano, ele pode dizer muita coisa para uma pessoa. Tudo que está dentro da carta é válido, e tudo que está dentro da carta pode chamar a sua atenção. Então, eu repito, muitas vezes o que vai chamar a atenção é quem? O cavalo. Ele vai ser a sua intuição. Então, você tem que saber o que o cavalo significa. Tem que saber que o número um significa na numerologia. Tem que saber que o naipe de copas, né, o 9, diz na numerologia e também diz dentro dessa carta. Lembra que esse símbolo aqui é da pessoa que criou a carta, tá, gente? Isso aqui. Então, descarte, tá? É, olhe e viva a sua carta. Toda carta conta uma história. Primeira coisa na numerologia, número 1. Número 1 é energia, né? O número 1 significa o pioneiro, o que caminha em frente, o que traz, aquele que desbrava. Tudo aquilo que chega pode ser trazido pelo cavaleiro. Notícias, mudanças, romances, assim por diante. Tá? Ou seja, o cavaleiro ele vem em direção, ele traz, ele leva. Claro, né, que cada ponto vai indicar algo. Então, por exemplo, se ele é passado, presente, futuro, né? Se ele está vindo do passado presente, ele está trazendo algo, tá? Ou seja, ele está vindo para agora, para o momento atual, trazendo algo para o nosso, né, presente. Se ele saiu no futuro, ele está levando algo, ou no presente, ele está levando algo para o futuro, tá? E assim sucessivamente. Ou seja, se ele está, né, no futuro, né, ele está aqui, então é uma surpresa que ainda está chegando, tá? Lembre-se, aonde ele percorre, né, é o que traz para ele movimento, bom ou ruim, ou neutro, tá? Na saúde, é interessante porque, naturalmente, ele pode trazer grande vitalidade, tá? Mas se a pessoa tiver, ou as cartas que estiverem em volta indicarem no momento presente, ou ele sair no momento presente, né, acontecimentos, você vai ter que entender que o quê, ó? Eu vou ensinar assim, passado, presente e futuro, tá? Que vai ser a melhor forma. Se ele sair aqui, a doença já aconteceu. Então, ele está em processo de cura, vitalidade, cura, libertação. Se saiu aqui, esses probleminhas aqui acontecem. Quais são os problemas, né? Problemas de trauma causados à lesão, né? Automobilístico, que cavalo, cavaleiro, né? Tudo aquilo que é um exemplo. No tarô, a carruagem sempre vai trazer carro, né? Carro é aquilo que se movimenta, né? No tarô, um exemplo, se tiver alado, é avião. Então, viagem de avião, né? Se for carruagem, viagem de carro. Exemplo básico. Aqui é a mesma coisa, entendeu? Ou seja, se está, né, num cavalo, movimento, acidentes auto, né? Automóvel. Ou seja, pode ser moto, naturalmente é moto, tá? Se está no presente, quais a ressalva que você tem que fazer? Problema nas pernas, traumas ou lesões trazido ao movimento. Lembra que esse movimento não é só no automobilismo, tá? Isso também vai trazer, por exemplo, pequenos acidentes, um tropeção, quebrar a perna, ou seja, algo aconteceu, já aconteceu, já, várias vezes, tá? Um exemplo, tem um consulente meu que uma semana antes ele falou assim, tá acontecendo muita coisa estranha, eu tô com um sentimento ruim, tira aí para mim saber da minha saúde. Essa carta, ela indicou que ele poderia sofrer um acidente de moto, né? É, Claro que outras cartas indicavam também, né? Perigo de chuva, perigo disso, daquilo, expliquei certinho, né? Ele falou que ia tomar cuidado, mas não tomou. Passou uma semana depois, sofreu um acidente de moto, quebrou, né, os dois pulsos, né? Ou seja, aconteceu porque a pessoa não se cuidou, né? E dentro disso, né, varize, circulação. Isso aqui, ó, ele funciona bastante, por exemplo, para pessoas que talvez são mais idosas, tá? Então, quando alguém pergunta pai, mãe, né? Presta atenção nisso daqui. Se tiver aqui, entendeu? Tá curando, tá? Se tiver aqui, está em atuação no organismo. Se estiver aqui, aqui é o quê? Observação, orientação, cuidado, tá? Então você já tem que falar. Na carta, a gente pode ver, né, no cavaleiro, ela traz para a gente o tempo, né? Um dia ou no mesmo dia. Vai variar conforme essa carta sai, presente, né, passado, presente e futuro, tá? Ou seja, se leva muito para o futuro essa carta, por exemplo, ela pode dar um mês, entendeu? Ela pode dar uma semana, né?
Se leva, né? Se está no presente, isso pode estar acontecendo ou acontecer. Ah, a pessoa tirou de manhã as cartas, entendeu? Acontecer tanto, né, no período da tarde ou no dia seguinte, tá? Contando ali 24 horas, tá bom? Então, eu tive grande dificuldade de encontrar essas respostas para mim quando eu estudei, quando eu comecei a primeira. E aqui eu estou dando para vocês entenderem. Você não vai decorar da noite para o dia, tá? Mas tenta interpretar, tenta conhecer, tenta entender sua carta. Quando eu falo de entender sua carta, é viver ela, tá? Estude uma de cada vez. E é por isso que eu vou colocar uma vez por semana esses vídeos para você estudar até você cansar cada carta. Claro que você vai descobrir mais coisas no decorrer dos seus estudos, tá? Sozinho. Ou sua intuição vai dizer, né? E isso é importante. Próximo. Lembra que eu falei para vocês? Número um, a gente já estudou na numerologia. Primário, aquele que faz, ação, movimento, né? Aquele que desbrava. O que que tem aqui? 9 de copas. O que que o 9 de copas é? 9 de copas é uma carta positiva. Lembra que eu estou colocando assim, mas daí vocês têm que entrar nessa observação aqui, ó. Luz e sombra, tá? Eu coloquei assim que eu acho que vai ser muito mais fácil vocês lidarem, tá? Aqui eu fiz poucas anotações porque eu vou explicar, né, no decorrer do ensinamento, tá? 9 significa realização. O 9 é algo que vem para realizar, para materializar. Lembra, realizar todas as áreas, tá? Ele está aqui em copas, então copa, ele pode trazer para a gente essa coisa emotiva, tá? Copas, coração, sentimento, né? Para você que entende um pouco da energia, né, do tarô, você vai ver. Só que aqui também é interessante por quê? Porque se você estivesse lendo o baralho tradicional, né, que é aquele de pôquer, aquele de truco, né, você já ia ter uma noção muito básica, né? E aqui você já também pode aprender a ler isso, né? Aqui eu coloquei como observação, ó. Lembrando que todas as cartas têm seu lado luz e seu lado sombra. O cavaleiro também indica luz e trevas, né? Nossa, dramático, eu gosto de drama. E dentro, né, a gente pode ver. É uma carta positiva, pois nos avisa que nossos problemas e tristezas não importam, e a satisfação está a caminho. Por que ela indica que as tristezas ou problemas não importam mais? Porque a mudança está vindo. Então, o que ficou para trás, ficará para trás. E toda a energia, né, da satisfação, do recolhimento, do ganho, do movimento e da mudança está vindo. Então, o 9 ele traz isso para a gente. Ele nos motiva, ele gera para a gente o quê? Materialização. Tá? Esta carta é portadora da alegria e indica que falta só um pouquinho para alcançar, né, toda a energia daquilo que você espera, né? Então falta muito pouco para você alcançar o seu pódio, ou seja, falta muito pouco para você chegar onde você quer. Sugere que seus desejos serão alcançados como recompensa dos seus esforços. Lembra que é uma coisa que eu falo nos meus vídeos, tá? Sem merecimento não há vitória. O que causa merecimento? Busca, movimento. É o cavaleiro traz. Muitas pessoas vão vir procurando vocês e vão dizer: ai, mas não chega nada para mim, e não sei o que. Quando você olha ali, não tem movimento na vida da pessoa, a pessoa se enclausurou, né? Tanto por conta de uma depressão, que é uma coisa mais séria, ou por conta de uma acomodação. E a maioria das vezes não é depressão. A depressão que se formou foi por conta da acomodação e da expectativa exacerbada do outro. Quando a pessoa ela cria o quê? Uma dependência do outro, tanto na pobreza quanto na riqueza, tá? Só que o lado, né, energia, o lado luz da carta, cadê? Perdi minha caneta, achei. Luz da carta, ele traz pra gente o quê? Resumidamente, as boas novas, mudanças, respostas e também a entrada de alguém novo. Lembra que o 9 ele é afetivo. Então, se a pessoa perguntar, vou encontrar alguém? O 9 ele traz para a gente que a energia do cavaleiro gera sim, tem alguém novo vindo. Só que a gente tem que tomar cuidado.
tá? Porque ao mesmo tempo que pode ser novo, você vai olhar para a sua carta e você vai ver, por exemplo, a que ponto ela está. Se estiver vindo no passado a pergunta, é alguém do passado voltando para o presente da pessoa, tá? Se tiver no presente, essa pessoa já está na vida dela e ela ainda não notou. Sabe quando alguém está apaixonado por você e você não tem noção, você acha que é só amizade, uma pessoa simpática? É mais ou menos isso, tá? Só que se sair no futuro, ele está chegando, né? Está chegando aqui, ó, bonitão, né? Chegando. Ou seja, você viu como que é simples a ordem, né? Claro que dependendo das cartas que vêm também, né? Elas vão posicionar. Então, se ele vem do passado, se aparecer no passado, é alguém do passado vindo. Se a gente pegar a energia da luz da carta, né? Essa parte luz, é a pessoa do passado que podia amar ela ou ele, né? Que tinha grande paixão, que talvez não deu certo, né? Aí vem uma pergunta: olha, eu tô vendo que alguém do passado vai voltar. Daí você pode perguntar para a pessoa, né? Se você vai tirar 3 cartas e ela não estiver ainda identificando que esse amor foi bom ou ruim, você pode perguntar: eu vejo que tem um amor do passado voltando. Isso não é chutar, é porque a carta está dizendo, né? Daí você pergunta: você tinha alguém que você gostava? Teve algum probleminha, alguma coisa? Isso se as 2 cartas, presente e futuro, não mostrar. Principalmente, né? Seu passado tiver ausente ali, tá? Porque pode acontecer dependendo da pergunta. Então, direciona, comunica-se, se abre para o cliente e deixa o consulente se abrir para você, tá? Se for o lado sombra, assim como vou trazer o cavaleiro, também pode levar, né? O sentido da carta diz muito sobre a chegada ou partida. Lembrar que as cartas que a rodeiam trarão o entendimento do bem e do mal. Então, dependendo das cartas que vêm, né, para o passado ou para o futuro, ou para o presente, né? A energia da sombra dessa carta também pode ser o quê? A pessoa pergunta: irei encontrar um amor? E o lado sombra dessa carta, né? Que está aqui, ó, né? Na escuridão, né? Em algo. Lembra que essa pessoa aqui, ela pode estar usando uma máscara. Ele pode não ser um cavalheiro. Ele pode não ser alguém bom, né? Vou encontrar uma pessoa? Olha, amor, você vai até encontrar. Só que você tem que tomar cuidado, porque a sua intuição ela vai levar aqui, ó, para aquilo que ele esconde. Tem algo nebuloso sobre essa pessoa. Você pode ver que o sol ele está nessa direção, né? Ó, ele vem daqui. Mas e aqui atrás? O que esse homem deixou para trás? Será que ele tem alguém? Será que ele não tem? Ou seja, será que o passado dele não é sombrio? Será que o que a gente vê, né, atrás não é pior? Será que né, essa beleza que a gente enxerga aqui, o que ele esconde não é pior, né? Lembra, né? É, é, por fora, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Aí é o lado sombra da carta. A vibração que a pessoa traz para você e as cartas que determinam, tá? Elas vão indicar se esse lado que você está olhando é o que é ou não, tá bom? Lembra que quando a gente olha para nossa carta, a gente tem que ver, né? E analisar tudo isso, porque nada que está aqui é em vão, entendeu? Isso daqui não é em vão. Isso daqui não é em vão. Você está vendo isso daqui? É um homem dominante. Ele traz aqui, né, uma vara de doma. Essa varinha aqui, ela é batida dos lados do cavalo ou atrás, para o quê? Para domar o cavalo. Ou seja, ele pode parecer ser um bom homem, mas ele é controlador. Ele é alguém que controla. Ele é alguém que domina. É alguém que pode ser egoísta demais. É alguém que pode ser ou ter grande inteligência. Ou seja, ele tira a cartola, se apresenta como um cavalheiro, mas na vivência ele mostra ser aquilo que ele realmente é. Não dá para a gente esconder para sempre quem somos. Então você viu que as cartas têm lado positivo e negativo? Só que tem mais coisa aqui. Aqui tem a energia do arquétipo do cavalo. Gente, o arquétipo do cavalo, ó, já vai mais um bônus aí. Se você quer dar movimento trabalho, se você quer dar movimento para a vida, vida financeira, relação, ou seja, fazer com que sua vida caminhe,
arranje um quadro, uma imagem de cavalo e deixa onde você mais fica, tá? O cavalo ele tem uma potência muito grande de movimento, de abundância, tá bom? Voltando. Arquétipo, cavalo. Importante notar que cada ponto da carta indica e terá significado, certo? Sabendo disso, entender que o cavalo tem grande significado nos faz ver além, ver o que é mais profundo. Cavalo simboliza a determinação, persistência, perseverança e a capacidade de enfrentar desafios com coragem e dedicação. Então, isso é uma energia voltada. Claro que eu resumi aqui, né, gente? O cavalo, ele traz para a gente a sorte, ele traz para a gente força, não só determinação, como também, né, possibilidade de vencer. Até porque o cavalo, ele também é um companheiro. Quando ele cria laços com o seu dono, ou com a pessoa que cuida dele, né, ele é muito fiel. Então, o cavalo, né, quando a atenção da carta for para o cavalo, entendeu? Você tem que ver como está a sintonia, tá? Até porque o cavalo ele pode trazer alguém chucro, né? O cavalo ele pode trazer, né, alguém que é livre, né, que gosta de liberdade, principalmente como é uma carta que está voltada à chegada, ou à ida, ou à parte afetiva. O exemplo, tá, gente? Ela vai valer isso, eu estou explicando assim porque é mais simples, tá? Ele pode determinar, por exemplo, a ida, né? Uma pessoa que não consegue permanecer muito tempo do lado, né? Uma pessoa que naturalmente ele tem essa necessidade de liberdade. Então, se for esperar que essa pessoa ela chegue até você de uma maneira ou ela permaneça, pode ser que não aconteça, até porque é alguém que pode ser domado, né? Então, quando a gente fala, né, a história e a análise, né, podemos ver que o personagem em questão está em um sinal de reverência, pois tirou o chapéu e olha diretamente ao consulente ou ao leitor. Você pode ver que aqui eu tentei colocar realmente, né, o que eu vejo, tá? Essa é a minha visão, tá bom? Ou seja, é a visão de prática, de tempo, de ação, de anos, tá? Assim como ele, o cavalo nos indica que a chegada foi concluída, pois o movimento é de pausa. Você pode ver, é interessante, ó, que a partir do momento que ele tira a cartola para a gente, né, olhando, ele está olhando para a gente, esse homem, né? Dá desespero. Ele está olhando para cá. Ele está querendo dizer alguma coisa. O cavalo também está o quê? Em posição de marcha, né? Para quem entende, para quem gosta, entende, né? De cavalgada, de cavalo, ele está em pose de marcha. Ou seja, a sombra indica, né, que o sol continua aqui. Ou seja, o sol ou a iluminação que chega ali nos traz, por exemplo, né, lugar de conforto, lugar de pausa, lugar de descanso, né? Vemos ao fundo as nuvens, que pode significar chegada da noite. Vemos também o sol de frente aos personagens, indicando que à frente encontraremos um caminho claro, remetendo à alegria e iluminação. As nuvens ao fundo vão do branco ao cinza, mais escuro. Isso pode indicar profundezas, tristezas, passado triste e sombrio. Então vemos que este que chega pode esconder ou guardar segredos. Olha como que é, né? Aquela coisa suspense, né? Então, ele que veio, ele guarda segredos. Todo mundo guarda segredos. Todo mundo sabe muitas coisas, e tem muita gente que guarda muitas. Então, o cavaleiro, ele pode trazer boas notícias, e o cavaleiro, ele pode nos motivar a levar notícias. Até porque todos nós somos cavaleiros ou cavaleiras. Entender que as nuvens ao fundo, elas são o que um dia este homem foi, é saber que a carta, ela indica que este homem pode esconder grandes tristezas, grandes mágoas, ou seja, uma pergunta, né, de relacionamento, ou até mesmo de profissional de trabalho. Tem muita gente que procura, eles falam, olha, eu estou querendo contratar tal pessoa, eu gostaria que você visse sobre, né, como foi a índole nessas empresas, né? Então a gente vai lá e abre, olha, aqui tem um passado meio sombrio, né? Aqui a pessoa ela pode ter sido muito indisciplinada, ela pode ter sido muito e trazido muitas dificuldades, né? Uma pessoa que naturalmente
né, tem grandes dificuldades de trabalho em equipe. Claro, a missão da gente vai indicando, até porque essa pessoa está sozinha, né. Se ele fosse alguém que trabalhasse bem em equipe, ele estaria com quem? Com mais uns 5 cavaleiros do lado dele, não é? Ou seja, insubordinado, uma pessoa também que muitas vezes chega atrasado, até porque o sol, né, ele está de frente, mas você pode ver, a carta ela é mais sombria do que clara. Então, é uma pessoa que gosta ou que muitas vezes chega atrasado. E assim no relacionamento também. Essa pessoa ela pode carregar muita tristeza nos relacionamentos. É alguém, por exemplo, que teve que se virar sozinho enquanto ele ou ela. Lembra que é homem, tá? Mas naturalmente, né? Se saiu o cavaleiro aqui, ele vai identificar, né, a pessoa que você está perguntando, tá? Ou a pessoa que a pessoa está perguntando. Se for um homem perguntando de mulher, vai representar a mulher, tá? Naturalmente, tá? Se for um parceiro perguntando de um parceiro, né? Daí você associa. Lembra que muitas vezes a associação ela não vem só da masculino ou feminino, tá? Ele serve para qualquer coisa, para qualquer orientação, qualquer sexualidade, ok? O importante é você enxergar o que a pessoa está perguntando e entender, né, para que você leve até ela, tá? Dentro das tendências, a carta do cavaleiro, ela traz, ela leva e ela também busca alguma coisa. Entender que todo lado, luz e sombra, vai trazer para você um bom entendimento. Entender que cada aspecto da carta que indica cavalo, os aspectos que ele traz. Lembra que a mão dominante dele é a mão da cartola, tá? Ou seja, e a mão que bate é a mão esquerda. Então, a pessoa, né, ela dá com uma, tira da outra, tá? Você viu que da forma que eu analisei toda a carta, né, ficou muito mais simples entender ela, ficou muito mais fácil entender como essa carta funciona. Lembre-se, cada carta tem seu entendimento, cada carta tem o seu ponto de visão, de cura, libertação e de movimento. Cada aspecto vale muito. Cada aspecto leva a um entendimento, ok? Dentro disso, até aqui foi nossa primeira aula. Eu quero que vocês assistam esse vídeo até o final, tá bom? Se vocês estiverem gostando, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem pôr no comentário, e assim que eu ver, eu vou comentar logo embaixo, tá bom? Sigam, compartilhem, tanto para ajudar, assim como eu estou ajudando vocês, me ajudem, né? Eu demorei bastante tempo para mim criar uma página só minha, tá, gente? Mas dentro disso, né, eu quero trazer conhecimento, quero trazer, uma visão espiritual diferente, tá? Sem religiões, mas sim com a espiritualidade. Gratidão por vocês terem assistido até aqui e até a próxima aula. Foi, é e sempre será.